Então vamos começar da pergunta mais básica, que é aquela que eu sempre faço para todos os convidados, que é: quando que apareceu ou a ufologia, ou os OVNIs, ou qualquer coisa que se relacione a isso na sua vida? Foi na infância ou depois de adulta você resolveu estudar e entender esses fenômenos? Então, o que me trouxe para a ufologia, até mesmo porque eu sou uma pessoa, por incrível que pareça, eu tenho uma tendência ao ceticismo, né? Sim. Foi um evento que eu tive aos 15 anos de idade. Eu tive um contato de terceiro grau. O ano era 2001. Eu acordei no meio da madrugada. Já achei estranho porque eu nunca fui de acordar de madrugada, né? E eu acordei de madrugada com uma necessidade de tomar água. E só que eu não estava com sede. Aquilo eu já achei também estranho. Tentei virar para o outro lado, dormir e não conseguia. Vinha aquela informação de que eu tinha que ir até a cozinha tomar água. E aí eu fui. Aí fui até a cozinha, tomei a água. Quando eu volto para o meu quarto, eu passo num corredor que tinha uma janela. E eu olho para fora, né? A janela estava aberta e eu vi que parecia ser uma estrela cadente. E eu fiquei lá observando, fazendo 3 pedidos, né? Só que aí a estrela cadente ela foi tomando forma, foi se aproximando e aí foi tomando forma de OVNI. E pairou em cima da laje do meu vizinho. A minha casa era mais alta, então eu fiquei de frente para a nave e consegui identificar os seres que estavam lá dentro, que eram 3 seres do tipo Grey, né, com mais ou menos 1,20 m de altura. A nave, eu costumo falar que ela tinha o tamanho de um Fusca, né? E eu achei muito pequena a nave. Assim, achei tudo estranho porque para mim que disco voador era algo muito grande. E aí já me causou estranheza uma nave daquele tamanho, né? E eu vou entender depois, quando eu vou pesquisar ufologia, eu vou entender que o tamanho de nave pequena é comum no caso de Grace, né? Só que naquela época eu não tinha acesso à internet e então achei muito estranho aquela nave pequena, aqueles seres pequenos. E não senti medo. Achei que eu ia começar a gritar, mas muito pelo contrário, eu fiquei calma, muito serena. Esses seres transmitiam muita tranquilidade, muita serenidade. E falei, vou ali no quarto, pego o celular, tiro uma foto, porque senão ninguém vai acreditar. No que eu decido ir para o quarto, aí pronto, minha memória apagou, eu não sei o que aconteceu em seguida. E aí eu acordo no dia seguinte sem ter lembrança de como eu tinha voltado para a cama. E naquela época essa experiência foi muito confusa para mim, porque nada fazia sentido. E aí toda vez que eu pensava, não, foi um sonho, eu falava, não foi um sonho, que eu lembro que eu tomei água. E era muito nítido isso para mim, né? Que eu tinha tomado a água, que a água, eu lembrava da água entrando na minha boca. Então isso era muito nítido para mim, que não tinha sido um sonho. Mas ao mesmo tempo nada explicava eu não lembrar como eu tinha voltado para a cama. Aí eu fiquei tipo um mês tentando entender e nada fazia sentido, não falei para ninguém e não sabia o que tinha acontecido comigo. E aí eu deixei para lá, joguei para debaixo do tapete e até pensei assim, deve ser algum problema de mental, né? Sim. Não vou comentar com ninguém, senão Vão achar que você vão tá achar que louca. exato. E aí 10, 11 anos depois eu vou começar a entender o que aconteceu comigo através do YouTube, né? Que aí eu começo a ter acesso ao YouTube e eu caio no assunto da ufologia. E aí quando eu começo a ter acesso a conteúdos de ufologia, aí tudo começa a fazer sentido para mim. E aí eu comecei a pesquisar os casos de ufologia como uma forma de entender o que tinha acontecido comigo. Nisso eu fui ganhando uma bagagem muito grande dentro da ufologia. Até fala assim, eu não sou ufóloga de ir a campo, de estudar material, mas eu tenho uma bagagem de conhecimento dos casos da ufologia, porque eu tentei, através disso, entender o que tinha acontecido comigo, né? E aí eu continuei, né? Fiquei muitos anos estudando, né, os casos de ufologia e tudo mais, até chegar no paleocontato, né? Que seria a hipótese do antigo astronauta, né, dos alienígenas do passado.
E aí essa área assim, mexeu muito mais ainda comigo, né? Aí eu quis devorar tudo que tinha a respeito, né? E aí eu comecei a perceber que existiam duas formas da gente entender o fenômeno UFO, né? Que seria uma através dos fenômenos do presente, que é o quê? Você ir a campo, fazer vigília, estudar material, né? De filmagem e tudo mais. E outra forma é você voltar lá no passado e estudar o fenômeno lá através dos registros dos artefatos arqueológicos. E isso me chamou mais a atenção, porque eu percebi que o fenômeno UFO era um fenômeno que acompanhava a humanidade desde o início. E aí caí nos textos sumérios, né? Me chamou muita atenção os textos sumérios, né? A questão dos Anunnakis. E foi assim uma das coisas que mais me inspirou para escrever o livro, né? E aí depois de ter toda a bagagem da casuística, né, das diversos casos de ufologia, mais a bagagem do paleocontato, aí eu juntei todo esse conhecimento e decidi transformar numa ficção científica, até mesmo como uma forma de repente, conquistar um público maior do que só o público da ufologia. Porque eu poderia ter escrito um livro teórico, só que é um livro teórico eu iria abocanhar só o público da ufologia, né? E ao criar a ficção, a minha ideia é essa, né? Levar mais pessoas que não têm conhecimento da riqueza que a gente tem na ufologia. Então, basicamente, seria isso. Muito bom.